Bom dia. 17 de abril de 2018. Sonhei nessa madrugada com um sonho que muito me perturbou, me deixou intrigado, porque eu não tenho entendimento do que significa, ou porque a mim eu tive que sonhar com isso. Nenhuma explicação racional ainda veio à minha mente. Sonhei com uma grande árvore que se encontrava exatamente bem no meio do centro da nossa terra. E os seus ramos eram como se fosse grande cerca. Uma grande cerca que cobria toda a camada da costa terrestre. Exatamente à altura das nuvens. Não pegava na terra. Não chegava ao chão. E as suas copas chegavam a um nível muito alto. Passava da camada de ozônio e chegava no espaço, onde tem estrelas, até outros planetas. E era uma copa muito grande. E era exatamente uma árvore como se chama, e não tem no Brasil, que é a oliveira. Uma árvore muito grande. E o seu tronco era uma grossura como se fosse uma grossura do tamanho de uma casa. E o seu tronco era marrom escuro, muito escuro. E em volta desse tronco, dessa árvore, tinham 5 cintas, exatamente feito com material ouro, prata, cobre e o metal feito também de ferro. E nesses metais estava uma escrita que eu nunca tinha visto. Uma escrita onde se falava, parece que de pessoas, nomes exatamente de gerações e de tribos, vou dizer assim, tribo ou nações, que eu não sei explicar. E tinham terras sendo divididas em formato de uma cruz, onde atrás da árvore tinha uma terra muito vasta, muito alta, muito grande, com montanhas. À lateral direita da árvore havia um terreno árido, seco, como um deserto, mas que tinha bastante água, vida em abundância também. Ao lado esquerdo havia um terreno onde se brotava bastante frutas, árvores de todo tipo, mas que não chegavam nem na metade do tamanho da árvore que eu estou falando. E à frente da árvore havia uma terra muito grande, uma terra que eu nunca vi, onde como se tivesse uma camada de pó, um pó muito brilhoso, na cor dourada, como de ouro. E tinha branco, preto e numa cor muito vasta de ouro, como eu falo. Ao redor da árvore tinha uma terra na cor preta, como se estivesse morta, sem vida, mas que nenhum ser humano chegava ou triscava nessa terra. E na parte inferior dessa grande árvore, que tinha ao redor do seu tronco essas 5 cintas, tinha fincado em algumas raízes dessa árvore, como se fosse pregos, mas não era um preguinho fino, era uma grossura como se fosse de uma cadeira
era muito grande e nenhum humano chegava a triscar. E tinha uma terra ao redor dessa terra preta branca, uma terra vermelha, mas não era vermelho sangue. Era como se fosse um rosa claro, quase a tonalidade de um bege, e que nenhum ser humano podia pisar ou tocar com as mãos. E ao outro redor, que devastava de certa forma toda a face da terra, ou toda a cobertura terrestre da nossa camada terrestre, numa cor de ouro claro, muito brilhoso, era um pó que cobria toda a camada. E ao redor dessa árvore, nações faziam casas, grandes casas, templos, mas ninguém chegava nessa árvore, ninguém podia triscar. Era muito grande. Era como se essa árvore fosse uma ligação da nossa terra ao centro do universo. Mas o ser humano não tinha contato com ela e não podia tocar. E esse chão de várias cores tinham pontes que interligavam uma camada à outra. E algumas pessoas podiam andar sobre essas pontes, outras não tinham nem possibilidade de chegar. Era como se fosse proibido. Era como se fosse montada uma grade, onde alguns humanos viam e outros seres humanos não era permitido ver. Tá entendendo? E eu não tenho entendimento. Mas o que mais me impressiona era o tamanho da vastidão e da força dessa árvore. Que o caule dessa árvore tinha uma força espantosamente muito grande. Era como se ela tivesse sendo uma parede de concreto muito forte ao redor de toda a camada terrestre. E se alguém tiver entendimento da palavra de Deus e tiver a capacidade de revelação de Deus para me revelar esse sonho, me avise, porque eu não sei explicar. Me deixou muito preocupada, perturbada, porque eu não tenho entendimento. Eu vi como se fosse algo espantosamente que nem meus olhos nunca me mostrou isso, tá entendendo? E nesse tronco da árvore, como eu falei, tinha esses cinturões com nomes, e nomes como se fosse uma lista, indicado por cor, grossura, tonalidade e tamanho, sabe? E eu não sei explicar. Esse caule, essa cinta de ouro tinha uma lista. A de bronze tinha uma lista. A de prata tinha uma lista. A de cobre tinha uma lista. Mas eu não tenho entendimento do que estava escrito ali. Eu não tenho entendimento. E a copa da árvore ia ao céu, ao universo. E muito poucos seres humanos conseguiam enxergar isso e ver a árvore. E os que viam tinham temor, tinham medo, mas não chegavam perto também. Não chegavam perto. Não conseguiam chegar até ela. E eu não sei explicar. E é isso que eu sonhei. E acordei, botei meu joelho no chão e orei, porque eu não tenho entendimento. Mas o meu corpo estremeceu e me deixou preocupada. Muito preocupada. E eu não sei explicar. É só isso.